Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, que o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. E toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina. Vamos de atualizações de galera a respeito do Gigante da Colina. Como vocês já sabem, já trouxe no vídeo anterior que o Felipe Coutinho já assinou em definitivo com o Vasco da Gama e vai para o jogo. Então, alô Natal, tamo junto. O Felipe Coutinho está indo pro amistoso internacional que vai acontecer em Natal, galera, contra o time Montevideo Wanderers. Então, o estado de Natal tem tudo aí para poder lotar o estádio, para poder prestigiar o nosso atleta aí, Felipe Coutinho, que vai estar em campo. Tamo junto, hein, galera? Então, e vamos seguindo as atualizações, né? Parece aí que o Vasco já começou a entender que tem, sim, muita gente querendo contratar o Richarlison. E no Brasil, incrível que pareça, temos Palmeiras, Flamengo, Fluminense, entre outros clubes que já se interessaram, já sinalizaram em fazer uma proposta para o jogador, e o Vasco vai tentar entrar pesado para poder pelo menos trazer o jogador por empréstimo. Como eu falei, o Richarlison tem, cara, portas abertas em muitos clubes no Brasil, na Europa, na MLS, na China, na Arábia Saudita, no Catar. Então, filho, vai ter que vir pesado para poder trazer esse jogador, galera. E seguindo as atualizações aí, vamos de Andrés Gomes, galera. Como já trouxe aqui em primeira mão, o Vasco já buscou informação sobre o atacante colombiano. Acontece que o clube francês aceita emprestar o atacante ao Vasco por 1 milhão de euros por um ano, com um passe fixado em 5 milhões de euros. Caso o Vasco aceite ou se interesse em adquirir o jogador, o Cruz Maltino só pagará mais de 4 milhões de euros por 50% do passe de Andrés Gomes. As negociações seguem em curso enquanto o Vasco busca 2 atacantes de lados de campo para reforçar o seu elenco. Como eu também já falei, o Vasco busca muito esses 2 atacantes de lado de campo, cara. Desde o início da temporada, desde janeiro, que o Vasco vem buscando esses 2 atacantes de lado de campo. O Diniz quer muito, o Fábio Carille também queria esses 2 atacantes de lado de campo, né? Na gestão aí, como técnico, o Fábio Carille, veio o Nuno Moreira, né? Veio o Garré e veio o Lloyd Augusto para poder fazer essa função. Mas parece que não deu certo, porque para eles estarem procurando ainda esses atacantes, o único que deu certo foi o Nuno Moreira. Mas eu não entendo por que 2 atacantes de lado de campo, um direito e um esquerdo. Eles seguem nessa linha de raciocínio de pensamento. Eu, como não posso estar dando opinião a respeito, né, da formação tática, do que esses caras estão precisando, eu também não conheço o elenco total. Então, eu acho e fico na torcida de que o Vasco venha conseguir esses 2 atacantes que eles tanto sonham, galera, de lado de campo, né? Esses ponta ofensivo que eles tanto querem para poder ir para cima, para poder fazer aquilo que o Fernando Diniz quer. Sair jogando lá de trás, tocando bola ofensivamente e pum, gol. Então, eu acho que o Vasco precisa muito desses 2 atacantes, já que o Pedrinho, Felipe, Fernando Diniz, entre outros, o Admar Lopes, querem tanto esses 2 atacantes. Então, vamos pedir a Deus que esses caras apareçam e que a gente venha conseguir contratar esses 2 atacantes do lado de campo. E vamos seguir nas atualizações, galera. Puma de saída será? O lateral direito da base, Paulo Ricardo, está treinando com os profissionais. Puma Rodrigues está sendo pouco utilizado no Vasco por Diniz. Uma vez que o titular absoluto é o Paulo Henrique, o atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O staff do atleta busca novos ares para o Uruguai e entende que isso é o melhor para a sua carreira dele da seleção. É melhor assim. Então, como eu falei também, já trouxe a respeito do Puma Rodrigues, por isso que eu estou falando que é uma atualização. Tudo indica que o Puma Rodrigues está de saída e quer sair e já pretende assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então, já tem equipe realmente já
formando uma ideia a respeito do Puma Rodrigues, já tem equipe sondando, equipe especulando, e inclusive o Palmeiras foi uma das equipes que buscou informações sobre o Puma Rodrigues, e o Vasco também buscou informações sobre um tal de Mike lá do Palmeiras, inclusive poderia, né, tá até rolando aí um bem bolado para poder estar trocando os jogadores e devolvendo, né, alguns valores, se fosse o caso. Mas o Puma Rodrigues teria vaga no Palmeiras porque o titular, o lateral titular do Palmeiras também está sendo sondado e parece que vai ser vendido. Então o Palmeiras ficaria sem lateral e isso cairia como uma luva para o Puma Rodrigues, que seria o titular do Palmeiras. Puma Rodrigues, como todo mundo sabe, cara, é um jogador, é um lateral ofensivo, ele não volta para ajudar na defesa, então isso prejudicava um pouco o Vasco da Gama, porque ficava a Avenida Pumita, como a gente costuma chamar, né? Então, já no Palmeiras não sei como é que ficaria essa situação. O Abel é um treinador brabo, pica, sabe das coisas, então se ele está contratando, se ele quer levar o Puma Rodrigues é porque ele sabe onde ele vai encaixar esse jogador. Mas temos que entender, cara, que se o jogador pretende sair é pro bem dele mesmo, entendeu? E o Vasco já entendeu isso, já liberou o jogador para poder estar assinando um contrato com qualquer equipe. Então eu desejo toda a sorte do mundo ao Puma Rodrigues, que ajudou muito o Vasco da Gama quando mais precisou, né? Então é um jogador que sempre se dedicou aos treinos, nunca fez besteira fora de campo, nunca onerou o Vasco da Gama. Então devemos aí muitas coisas ao Puma Rodrigues aí, que só veio para ajudar. E então temos que fazer a nossa parte em torcer pelo jogador, esperar que ele arrume a sua vida. O sonho dele é seleção brasileira, galera. Seleção brasileira não, seleção uruguaia. Então, ele já joga na seleção uruguaia, mas ele quer se fixar, ele quer permanecer. E para isso ele precisa de rodagem, ele precisa estar dentro de campo para que o técnico da seleção possa estar vendo ele e vendo que ele está fazendo boas partidas. Então, é a ideia do jogador e do seu staff. E assim, espero que ele continue. E vamos de notícias de atualizações, galera. A mãe do Lloyd Augusto teve um AVC. Por esse motivo, o jogador teve que se ausentar dos treinos e partiu para Angola para poder estar dando assistência à mãe dele. Então, cara, mãe é mãe, né, parceiro? Então, tá certo mesmo. O cara tem que correr lá, tem que ver como é que a mãe dele tá, tem que dar assistência presencial, assistência financeira, assistência de todas as formas, porque foi ela que colocou ele no mundo, né, gente? Então, temos que entender essa parte aí e dar uma força para o jogador, entender que ele está precisando. O Lloyd Augusto é um jogador que chegou com uma expectativa de craque, né? Que iria para cima, queria partir para cima, queria quebrar a linha de impedimento, queria quebrar a linha de defesa, que iria fazer chover dentro de campo, né, parceiro? Mas ainda não aconteceu. O Lloyd Augusto parece que tem alguns probleminhas psicológico aí, assim como o Souza falou, e o Fernando Diniz já conversou com o jogador, já tentou entender a situação dele, e parece que o Lloyd Augusto segue no elenco do Vasco da Gama e está tentando aí ocupar o seu espaço dentro de campo como titular da equipe. Vamos também aí estar torcendo aí, cara. Eu torço para todos os atletas do Vasco da Gama, que todos eles venham ser titular, que eles venham se pegar, que eles venham brigar, até porque isso é bom para o Vasco da Gama. Quem tem a ganhar somos nós, torcedores, e o clube, quando nós temos um elenco qualificado brigando para ser titular dentro de campo. E vamos dar continuidade, galera, às atualizações. O Vasco pretende intensificar as negociações pela contratação do atacante Alameda nos próximos dias. O jogador tem 22 anos, equatoriano, joga na Bélgica, joga na seleção brasileira. Então o Vasco pretende estar intensificando, até porque para o Vasco da Gama é uma contratação muito positiva, até porque em 2026 vai ter Copa do Mundo, né? Então o jogador, ele é de seleção brasileira, assim como alguns que estão vindo para o Vasco da Gama. E isso é bom, cara, ter jogadores assim qualificados de seleção brasileira para poder estar jogando em alto nível dentro do Vasco da Gama. Eu acredito, cara, que o Admar Lopes, junto com o Fernando Diniz, Pedrinho, junto com a equipe lá, com a comissão técnica, eles estão escolhendo os melhores jogadores que se encaixem nessa função, nessa gestão do Fernando Diniz, nessa forma de jogar. Então temos que acreditar que tudo vai dar certo, que esse prazo que nós temos aí de treinar, de ver jogador, de ter tudo, o Fernando Diniz tem que conseguir encaixar esses caras. O prazo é pouco, galera. Temos 20 dias para poder estar... O Fernando Diniz tem 20 dias para poder estar treinando, conhecendo cada jogador, para poder firmar uma equipe sólida, né? No caso dos times,
o titular e o time reserva que vai entrar para poder também estar fazendo a diferença. Quando a gente fala time reserva, não significa que os caras são menos qualificados do que o titular. Até porque o reserva, quando ele entra, ele tem que entrar para poder dar continuidade ao trabalho que o titular deu. Então, ele não pode deixar que o jogo venha a cair de produção. Ao contrário, ele tem que dar um ritmo e um ritmo mais alto, até porque ele está descansado, sentado assistindo o jogo. Então, quando o reserva ele não entra porque ele é reserva, ele entra porque ele é o titular do titular, parceiro. Então ele tem que fazer a diferença, ele tem que dar uma qualidade ao time na hora que o jogo está acontecendo lá, tem que partir para cima, tem que defender, tem que fazer acontecer. Então, gente, tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa seu like, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito ao canal. Valeu!